Olá para você que acompanha o portal Fatos Marcantes, a gente sempre trazendo uma entrevista referente à política amazonense, pessoas, personalidades da política amazonense. E eu te convido hoje a prestigiar o nosso bate-papo com o deputado federal Sidney Leite, do PSD. Ele já está aqui conosco, obrigado pela sua vinda. Satisfação tê-lo aqui nessa primeira edição, né, do podcast Fatos Marcantes, desta vez de uma forma mais independente. Obrigado. Obrigado, Fábio. Primeiro dizer que é uma alegria reencontrá-lo, né? Desta feita aqui nesse podcast, que é uma ferramenta que, diga-se de passagem, eu costumo acompanhar, né? Porque tem muita informação e eu, toda manhã, logo cedo, é a primeira coisa que eu faço, eu ouvir podcast. Desejo êxito aqui nessa vamos dizer, nessa nova empreitada, né? E eu não tenho dúvida que com a sua capacidade, inteligência, determinação e muita habilidade, né, esse podcast ocupará um espaço significativo na comunicação do Estado do Amazonas. Obrigado pelo convite. Deputado, eu começo perguntando ao senhor como é que foi nesse período, digamos assim, de entre-safra, né, de Brasília, né? Vamos dizer assim que a partir de agora, segunda-feira, retomando as atividades lá no Congresso, existem pautas super importantes, mas eu já ouvi falar de muitos parlamentares que nesse período agora, né, de final de ano, os parlamentares não estão lá diretamente em Brasília, mas eles estão nas suas bases, nos municípios, e acaba sendo mais trabalhoso do que mesmo durante o início da atividade parlamentar. É isso mesmo? Também, né, eu entendo, até porque é o seguinte, no meu caso, né, eu tenho relação em quase a totalidade dos municípios e, tendo em vista a eleição municipal, fora o dia a dia das gestões, você recebe tanto demanda dos prefeitos, das autoridades, das lideranças, mas também, né, é inegável que você recebe muitas pessoas que têm pretensões políticas e você acaba que essa demanda aumenta de forma significativa. Mas eu quero aqui, Fábio, destacar uma coisa. Nós pulamos não uma fogueira, nós pulamos um incêndio com a reforma tributária, né? Porque havia muita preocupação. Tanto é que o próprio secretário de Fazenda primeiro apostava que a reforma não aconteceria, né? Como mais de 30 anos que se tentou aprovar essa reforma. Segundo, que qualquer reforma seria ruim para o modelo. Nós conseguimos avançar de forma significativa, né? Tivemos uma grande vitória na Câmara e, num segundo momento, né, com a relatoria do senador Eduardo Braga, nós tivemos aí até o último momento, né? Por quê? Porque quando se colocou a questão do IPI, houve um movimento muito duro do governador de São Paulo, Tarcísio, que para nós não é novidade, São Paulo sempre nos embates em relação à Zona Franca, falando de inverdades, né? E isso foi desmontado principalmente em relação à questão do republicano, que tinha um destaque, né? E até na madrugada, né, diálogos e reuniões que eu estive acompanhando juntamente com o senador Eduardo Braga, com o presidente da Casa, com o senador Rodrigo Pacheco, no sentido de ajustar. E eu quero dizer que a nossa bancada, e eu destaco aqui o senador Omar também, foi decisiva no sentido de garantir essa votação no Senado. E nós tínhamos uma coisa que não era do conhecimento da população. Lá atrás, né, se votou a prorrogação da Zona Franca e está lá na Constituição, nas disposições transitórias, certo? Mas nós não prorrogamos o arcabouço jurídico, as leis. E aí eu fiz um projeto de lei, peguei o conjunto todo, não foi setor A, setor B, fizemos ali uma junção, certo? E nós garantimos pautar, e o deputado Alberto Neto tinha um projeto de prorrogação das áreas de livre comércio, né? E nós conseguimos, na última semana, na terça-feira, nós votamos a urgência e o mérito na Câmara dos Deputados, um compromisso que nós tivemos com o presidente Arthur Lira. E, na quarta-feira, na articulação do senador Omar, né, foi aprovado essa prorrogação. E aí, o que eu destaco? Eu destaco que a questão do IPI, que no ano retrasado, o ministro Paulo Guedes, de forma frontal, né, disse que não recuaria e aquilo seria a liquidação do modelo da Zona Franca de Manaus, porque a maioria dos polos que estão instalados aí não teria garantia da competitividade. E nós fomos ao Supremo e o ministro Alexandre de Moraes
mesmo com uma lista que é prejudicial, porque reduz e limita a expansão do modelo, nós conseguimos reverter. E hoje o IPI está na Constituição. Certo? Agora, nós teremos aí um segundo tempo, que será nos projetos de lei. Né? Aquilo que se imaginava que teria aí, como diz o jargão popular, trocentos PL, a ideia é fazer 3 no máximo, no sentido da gente aprofundar isso. Mas o que é que eu vislumbro, Fábio, do ponto de vista de políticas concernente ao governo federal? Primeiro, se dizer o seguinte, qual é a grande pauta hoje? É a questão das mudanças climáticas e transição energética. Mas as mesmas pessoas, né, os mesmos atores que defendem isso, que defendem a floresta em pé, são atores que, quando a gente trabalha no sentido de buscar recursos para que a gente possa avançar nas pesquisas, estruturação de cadeia produtiva, se mostram resistentes. E esses mesmos setores olham de forma ruim para nós, porque veja bem o seguinte, nós pleiteamos uma única estrada. Queria entrar nesse assunto aí também. Certo? Uhum. E o mundo cai. E por que o mundo cai? Porque nós fizemos o dever de casa de ser o estado que tem a maior conservação de cobertura vegetal do país e é o maior estado da federação com 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Segundo, nós somos um dos piores estados em infraestrutura e logística. Para se ter uma ideia, você que me assiste nesse momento, no Amazonas, 61% do interior, ou seja, 100% do interior, aonde tem uma estrutura portuária, como é o embarque e desembarque de carga, da mesma forma quando construíram as pirâmides do Egito. É no lombo da costa do Caboclo. É verdade. Nós não avançamos. Então, veja bem o seguinte, e aí vamos pegar os grandes municípios do interior, Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Manacapuru, Humaitá, Manicoré, Maués, Eirunepé, para fazer aqui, todos eles, ou o porto não tem capacidade de atendimento plena, ou tem problema. Certo? Então, veja bem uma coisa, é inaceitável isso. Então, uma coisa que vou ter uma reunião com a volta dos trabalhos do Centro da Indústria na sexta-feira, vou levar essa discussão, já tive uma conversa preliminar, de hoje para amanhã eu devo estar reunido com o superintendente da SUFRAMA e, além desse assunto que eu estou colocando aqui, nós aprovamos lá no Parlamento uma concessão patrocinada para 8 aeroportos, falta alguns, mas essa é uma pauta que eu vou tratar com o ministro Silvio Costa, mas também essa questão do porto, só para citar um exemplo, Itacoatiara, o porto caiu, mas já passou da hora de nós termos uma estrutura para receber contêiner em Itacoatiara. Essa questão do Tabocal, da costa do Tabocal e da Foz do Madeira, isso se discute há anos, certo? E por que os navios não vêm com capacidade maior e faz o transbordo do contêiner em Itacoatiara? Por que Tabatinga não tem um porto alfandegado? Por que não construir um porto decente em Quari, em Parintins? O que ocorre em Parintins? Os navios de cruzeiro passam em Parintins, mas não atracam em Parintins, ficam no meio do rio Amazonas. E a grande maioria dos turistas não descem em Parintins porque não tem medo de enfrentar o rio Amazonas num bote de plástico. Com certeza. Então, essa questão da logística, ela se faz necessária e fundamental. Mas nós temos uma outra questão, que inclusive, né, eu fiquei muito feliz com a fala dela, porque ela traz isso para a discussão, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, de buscar novas rotas. Nós temos hoje, o norte representa 40% do escoamento de grãos do Brasil. Isso representa um Porto de Santos. E nós estamos falando do Porto de Miritituba, linkado a Santarém, e aqui em Itacoatiara, que está ampliando essa estrutura. Então, veja bem o seguinte, por que não? Né? E ela fala de uma rota com o Peru. Qual é a dificuldade que a gente tem de exportar para o país vizinho? É que a gente tem que sair daqui e fazer uma volta. Verdade. No mínimo, pegar o canal do Panamá. No mínimo. E isso diminui a competitividade. O custo encarece muito, tendo em vista a nossa localização. Além disso que a ministra colocou, nós estamos discutindo, e esse é um assunto que eu vou tratar com o superintendente da SUFRAMA e com os empresários, no sentido de nós buscarmos ver se essa rota do Peru, através de um porto em Lima, é possível chegar
por rodovia até o rio Amazonas e entrar por Tabatinga, ou se fica mais próximo via Equador, que seria importante para a Zona Franca de Manaus, para melhorar a comercialização e exportação de produtos, como também para o agronegócio brasileiro, que é feito hoje o escoamento de grãos do estado de Roraima e parte do Centro-Oeste, Rondônia, via Itacoatiara. Então, veja bem o seguinte, mas a questão da logística, ela não atende só a Zona Franca, certo? Eu vou contar aqui um episódio simples. Estou vindo de Brasília para Manaus, num avião, e está do meu lado um cidadão. E estava lendo, eu lendo o jornal, chega uma hora que cansa, né, a vista cansa, e começamos a conversar. Resumo da obra. Ele era um pescador, mas não pescador como atividade principal. Ele é um grande empresário e veio pescar tucunaré. E ia pescar em Santa Isabel do Rio Negro. Sabe como é que ele foi para Santa Isabel do Rio Negro? No Expresso, com medo de pegar avião. Caramba. Fruto do acidente que houve em Barcelos e dos perrengues que outros colegas pescadores já passaram. E qual é a nossa grande dificuldade? É pista. Nós só temos 3 aeroportos, do ponto de vista comercial, com balizamento noturno: Tabatinga, Tefé e Parintins. São Gabriel tem, mas é muito em função da base do Exército. Nós precisamos mudar essa realidade. O cidadão que mora no Amazonas, em Boca do Acre, Pauini, para vir a Manaus, ele precisa ir a Brasília para poder vir para cá. Absurdo. Da mesma feita, quem está em Pixuna, Guajará, ou mesmo Irunepé, que caiu aquele avião lá passando da cabeceira de Cruzeiro do Sul, salvo engano. Então, veja bem o seguinte, esse desafio é premente, é para ontem. E eu fico feliz porque nós temos um ministro de Portos e Aeroportos, que é colega deputado, entende, dialoga e compreende isso. E no Ministério do Transporte, nós temos um ex-governador que é senador da República e que tem dialogado isso. Então, eu estou trazendo essa discussão e essa pauta que eu estou lhe colocando aqui, no sentido de que a gente possa aprofundar isso e juntar esforços. É inaceitável, Fábio, que uma cidade como Manaus não tenha um porto público. Manaus, isso é um número que eu tinha lá de 98, de 2017, em que nós tínhamos aqui as embarcações locais de Manaus, mas tudo que vinha para cá, superior a 30 mil embarcações. E como é que as pessoas saem desses barcos? Fazendo malabarismo por cima do pontes improvisadas, né? Em pranchas, em pedaços de madeira, mulheres grávidas, doentes, idoso, passando por essa humilhação. Então, nós precisamos, essa questão da logística, ela é uma pauta inadiável. Importante. Deputado, inclusive, eu queria voltar aqui, foram vários tópicos que o senhor falou dentro dessa questão da logística, é importante a gente resgatar essa questão da BR-319, que a gente já discute há muitos anos mesmo, né? E o senhor falou de alguns ministros que são, me parecem que, positivos em relação à infraestrutura, mas nós temos lá no meio ambiente, parece que ainda não conseguimos desemperrar. Fazer um resgate aqui político, né? O senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, o senador Eduardo Braga, também o senador Omar Aziz, foram, se não me engano, um dos 3 que apoiaram a eleição do presidente Lula, né? E que fez uma promessa importante em relação à BR-319. Porém, colocou lá no Ministério alguém que me parece que não quer que haja esse desenvolvimento, esse asfaltamento, né? Porque já há lá a via. O senhor, enquanto parlamentar e que apoiou, né, essa questão do apoio ao presidente Lula, não pode agora, junto com a equipe, cobrar para que essa promessa seja de fato realizada, cumprida? Isso é importante. Veja bem o seguinte, eu vou citar aqui porque eu dialoguei. O ministro Renan, que é o ministro do Transporte, é a favor e defende a recuperação da BR-319. O ministro Silvio Costa Filho, que é ministro de Portos e Aeroportos, defende a construção. O ministro de Minas e Energia defende a construção. O ministro da Defesa, inclusive, ponderou, numa audiência comigo, da importância da BR-319 para a logística das Forças Armadas. Haja visto o contingente do Exército que tem aqui no Amazonas, inclusive para alguma necessidade. Então, nós temos aí ministros estratégicos que compreendem a importância dessa estrada, certo? Agora,
O que se vê nas discussões que a gente tem com técnicos do IBAMA e com a cúpula do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA é que, muitas vezes, o debate ele não é técnico, ele é ideológico, porque não há uma justificativa plausível. Eu vou lhe dar um exemplo aqui do ponto de vista da ocupação. O Estado do Pará é um pouco menor do que a gente. O Estado do Pará tem 3 superintendências do INCRA. O Estado de Rondônia é menos da metade do que o Amazonas. Tem, se a memória não me trai, 3 superintendências e uma estrutura avançada da Polícia Federal. Por que eu estou falando da Polícia Federal? E eu vou explicar. Nós temos uma, fora a superintendência aqui em Manaus, nós temos uma delegacia da Polícia Federal em Tabatinga. E por que eu estou dizendo isso? Porque o sul do Amazonas tem um vazio. Nós não temos a presença efetiva do governo federal. E também do governo do Estado. Certo? Você já deve ter ido pela BR-319 do trecho de Humaitá a Porto Velho. Certo. Quando você pega aquele trecho, você vê lá o Instituto de Defesa Agropecuária, porque tem momentos que você entra no estado de Rondônia e sai e volta para o estado do Amazonas, está lá o IDERAM. Está presente, fiscalizando e acompanhando. Nós não temos nada do estado do Amazonas. Essa que é a grande realidade. Nós temos um vazio. E aí, veja bem o seguinte, quando nós discutimos, e eu promovi a última audiência pública em 2022, antes do licenciamento prévio, para a BR-319, licenciamento prévio ambiental, nós conseguimos avançar e garantimos no edital do 5G pontos de X a X quilômetros de garantia de internet, a necessidade da construção de 2 arcos da Polícia Rodoviária Federal, fora uma seção aqui, daquele posto que era da Suframa, que tem uma estrutura que é um arco antes do porto da Ceasa, outra estrutura próxima ao Castanho e outra estrutura próxima ao Humaitá, certo? Que nós temos que trabalhar para garantir o orçamento. E o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal, né, conversou comigo aqui da vinda do ministro da Justiça, quando do encontro dos governadores, e disse que dessa questão da estrutura da Polícia Federal para o cumprimento da BR-319 está garantido. Certo? A Polícia Rodoviária Federal, o que fala aqui o nosso diretor regional? Que precisa de orçamento. Então, nós temos que viabilizar orçamento para essa construção e mobiliar e adequar, porque isso faz parte desse arco, certo? De necessidade. Então, veja bem uma coisa, esse grupo de trabalho que o ministro Renan colocou é para mostrar que o Ministério tem condições de dotar e ofertar, seja para o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o governo do Estado e as prefeituras, as ferramentas necessárias para o controle ambiental, inclusive com o uso de tecnologia. Eu, voltando agora, na próxima segunda-feira, vou apresentar um requerimento para uma audiência pública, eu não sei a previsão de instalação das comissões, na Câmara dos Deputados, para que esse grupo de trabalho apresente esse relatório com a presença do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. Certo? Certo. É lógico que eu vou convidar aqui os atores estaduais, para que a gente não perca tempo. Certo? Eu não tenho dúvida, e aqui eu não tenho autoridade para falar por ninguém, mas a história está aí do interesse, inclusive, do presidente Lula nessa estrada, porque ele que fez a ponte sobre o Rio Madeira e ele que garantiu a pavimentação até o município de Humaitá. Eu acho que ano que vem, esse ano, melhor dizendo, vamos ter avanços em relação à BR? Não tenha dúvida, até porque as pontes que caíram, né, já foi disponibilizado o contrato, a contratação da empresa, o empenho, o orçamento para a demolição do resto que estava lá, porque tinha uma ponte que tinha um resto de uma outra ponte e tal. Também para a construção das novas pontes. Então, isso está pacificado. Esse 52, houve um problema o quê? Licenciamento do IPAAM para o barracão de obra. Certo? Que, às vezes, o nosso IPAAM, em vez de ajudar, atrapalha. Certo. Né? E agora nós temos que garantir os 405 quilômetros. Certo? Porque também, fora isso, existe uma coisa que não entra na minha cabeça. Nós já gastamos, nos últimos 15 anos, mais de 2 bilhões em manutenção dessa estrada. Seria melhor fazer realmente. Mas, claro, e no verão ela é transitável, as pessoas utilizam. E veja bem o seguinte, nós não somos hipócritas. Nós não vamos, a partir da BR-319, as empresas do Distrito Industrial, nós vamos
Usar a BR-319, não. Sai mais barato utilizar os rios. Porque são modais que se completam. Mas nós vamos primeiro ter a integração regional da Amazônia Ocidental, tanto é que a bancada do Acre 100% defende, a bancada de Rondônia 100% defende, e tirar também Roraima do isolamento. Mas nós vamos potencializar o turismo. E tem setores de carga e de transporte que vão utilizar a BR-319. Não tenha dúvida disso. Né? Porque nós estamos falando de um distrito que tem uma grande escala de produção industrial. Nós não estamos falando de pouca coisa. E que teve problemas agora. Nós estamos falando de milhares de contêineres. Esse é um exemplo. Nós tivemos aí o Covid e tivemos agora. Então, eu entendo que isso é um direito nosso. Agora, compete ao governo estadual e ao governo federal garantir a presença do poder público no sul do Amazonas. Essa que é a grande realidade. Porque, veja bem o seguinte, Fábio, a Folha de São Paulo mostrou um documento no final do ano passado que estudos dos técnicos do IBAMA mostram que o desmatamento avançou no trecho da BR-319. Não tem estrada, e como é que avança? O que o Ministério do Meio Ambiente diz? O que o IBAMA diz? Por que avançou? Casa, então. Não estão fazendo dever de casa. O que o governo do Estado diz? Porque lá tem área estadual. Pois é. Certo? Inclusive, ainda no governo do senador Eduardo Braga, foram criadas 8 unidades de conservação estadual justamente no trecho do meio. Mas eu acredito, certo, firmemente, da mesma forma que ele está se posicionando em relação à exploração do petróleo, né? Aqui na costa brasileira, no norte, porque não fica na Foz, nós estamos falando de quilômetros e quilômetros de distância, a favor da exploração do petróleo, eu não tenho dúvida que a decisão do presidente Lula é favorável e garantir a recuperação da BR-319. Deputado, vamos fazer um intervalo nessas informações. A gente tem um quadro agora que eu vou convidar o senhor, que é de analisar manchetes que ganharam muita repercussão aqui em Manaus e no resto do Brasil também. O senhor vai analisar com a gente agora algumas manchetes que foram destaque. Vamos nas manchetes, primeiramente. As manchetes das notícias. Viu, Mike? Bota aí as notícias que ganharam destaque. Essa aqui, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República está defendendo o uso de câmeras corporais por policiais, para que se registre melhor aquele fato ali, aquele crime, e até mesmo para se tirar dúvida em relação a diversos casos. Algumas situações, como inclusive recentemente aconteceu com o deputado federal Amor Mandel, se já tivesse essas câmeras, aquele episódio teria sido melhor esclarecido. Queria sua análise sobre esse tema. Olha, eu entendo o seguinte, né? Você vê que nos estados onde o debate é maior do que isso, é que há, né, muita morte pela ação da polícia. E, muitas vezes, essas mortes acontecem com inocentes, certo? Então, é preciso que medidas como essa, como as corregedorias, funcionem. Né? Não é um fato isolado, não é uma coisa isolada. Eu entendo que a sociedade brasileira, como um todo, e nós aqui no Amazonas não é diferente, nós queremos que o Estado cumpra o seu papel de garantir a segurança para o cidadão, certo? É óbvio que, num confronto, a gente defende a vida do policial, né? Nós não somos irresponsáveis e consequentes, mas é preciso que se age na conformidade da lei. Perfeito, deputado. Vamos ver mais uma manchete agora? Coloca para a gente, Mike. Está sendo feito um cadastramento lá na Câmara, mas acredito que outros órgãos já fazem esse tipo de fiscalização para saber se o funcionário está mesmo ali, de fato, né, indo ao trabalho, porque havia denúncias de que algumas pessoas só assinavam um ponto no final do mês. O que o senhor acha da implementação na Câmara desse novo sistema eletrônico facial? Isso eu entendo que é favorável, inclusive na Câmara dos Deputados. Né? Já existe há bastante Já tempo. existe, você tem que botar a sua digital, digitar a sua senha, ele é intransferível e inviolável, não tem como. Você só registra a presença e você só pode votar a partir do momento que registra a presença. E você tem que colocar a sua digital. Eu sofro porque eu tenho dificuldade de leitura digital e o equipamento é antigo. Eles botaram uns outros, que é uma caixinha assim, que facilita. Mas eu sou totalmente favorável, eu entendo que garante a transparência, tendo em vista que daqui para frente a gente tem que utilizar a tecnologia. Não há mais necessidade de ninguém escrever nada. Tá certo. Para registrar ponto. Deputado, vamos falar um pouquinho de educação agora? A gente tem acompanhado, inclusive, o Enem, que o Amazonas está em último colocado, né? Uma situação bem delicada, apesar do investimento de 3,9 bi, né? Que não é um orçamento pequeno, e eu vejo que o senhor também é um crítico dessa situação. O que poderia ser feito enquanto parlamentar ali em Brasília
ou até mesmo usando sua interferência aqui no estado do Amazonas, para que se houvesse uma mudança na realidade, para que o estudo, para que a educação no Amazonas fosse um pouco mais representativa, tivesse uma posição melhor, inclusive, em relação ao nacional? O seu questionamento, Fábio, ele é muito importante pelo seguinte: infelizmente, o governo que está aí não tem compromisso com a educação. Se não, vejamos, eu não conheço, aonde eu ando, um município do interior do estado que não falte professor no ensino médio. Ou seja, no momento que aquele aluno está dando a última arrancada, o estudante, para preparar um exame, falta professor de inúmeras matérias. Inclusive municípios como o meu município, que é um município grande e um dos municípios mais antigos do estado do Amazonas, falta professor no ensino médio. 1/3 dos professores da SEDUC são contratados. Qual é o problema de ser contratado? O problema de ser contratado é que você não tem uma continuidade, porque a lei do regime temporário, ela veda um determinado período dessa contratação. Segundo, você não tem uma política de formação continuada. E esse professor ele não é estimulado, muitas vezes, porque, infelizmente, o governo do Estado não tem uma política de valorização dos trabalhadores da educação, de fazer o seguinte, Fábio: não, nós vamos ter aqui um plano de formação continuada. Ele não faz isso, e o que ocorre? Ocorre que a qualidade também cai. Fora isso, eu não conheço uma escola que o atual governo, nos últimos 5 anos, construiu com recurso próprio. As únicas escolas que foram concluídas foram escolas de tempo integral com recurso do PADEAN, ainda da época do senador, que era governador, Omar Aziz. Então, nós não estamos falando aqui de algo, né, fora da nossa realidade. E o outro é que é o seguinte: a SEDUC hoje, neste governo, a prioridade dela é compra, é aluguel, é transporte, é negócios. Você já veja bem o seguinte: quanto é que a SEDUC gastou em manutenção de ar-condicionado, em internet, em custeio, se as escolas estavam fechadas durante a pandemia? E nós não vimos absolutamente nada. Absolutamente nada. Não nos surpreende que o resultado do Enem, o Amazonas esteja em último lugar. Inclusive, o governo não paga a database correta, foi para a televisão dizer o seguinte, Fábio, que o Fundeb, você só paga abono quando tem sobra do recurso. É verdade? É verdade. Isso é fato. O Fundeb, só 9 estados tinham complementação, do Norte, Amazonas e Pará, e 7 do Nordeste. Nós mudamos a lei, eu fui o único deputado do Amazonas a participar desta comissão, nós aumentamos para mais 13%, mantendo os 10%. E a cada ano que tem, cresce essa receita. E tem mais um sistema de avaliação, que é o VAR, certo? A receita aumentou. Se você pegar, o governador mandou um orçamento para a Assembleia de torno de 25 bilhões para 2023. Arrecadou em mais de 30 bilhões. Se houve excesso de arrecadação pelo orçamento, por que não paga essa diferença? E aqui eu quero lhe aproveitar para fazer uma denúncia. O governo do Estado utiliza recurso do Fundeb dos 70% para pagar profissionais e trabalhadores que não contemplam no Fundeb, inclusive a área meio do CETAM. Caramba. Esse recurso é para atender educação básica, para atender trabalhadores que estão na escola, e não para isso. E eu sei disso porque, fora a experiência de ter sido prefeito, eu sou membro da Comissão de Educação e membro, inclusive um dos diretores, da Frente Parlamentar Mista pela Educação. Mas eu quero lhe dar aqui um dado. Nos últimos 5 anos, o Estado arrecadou mais de 140 bilhões de reais. Eu não estou falando milhões, eu estou falando bilhões de reais. Se houvesse compromisso com a educação, eu não tenho dúvida que a educação do Amazonas seria uma das primeiras educações do nosso Estado, certo? E aí eu vou lhe citar um comparativo. O Estado do Pará, né, tem praticamente quase o dobro da nossa população, certo? E tem uma característica diferente, porque Manaus, em função da Zona Franca, com exceção de Brasília, que não pode ser considerada, até porque Brasília não tem nem prefeito, vive numa cidade. Nós somos o único estado da federação que a geografia mudou. Uma única cidade tem mais de 50% da população. Certo? Certo.
que, em função do modelo Zona Franca, que é Manaus, que além de você ter um processo migratório forte do interior, nós tivemos a migração de várias pessoas do norte, como também de várias regiões do Brasil. E Manaus é a maior cidade do norte. Manaus é do tamanho de Recife, é comparada a Recife. Então, veja bem o seguinte, o estado do Pará gastou menos recursos na saúde, tem uma saúde de melhor qualidade do que do Amazonas, o Amazonas gastou mais e está aí o caos na saúde, com salário atrasado e tudo. Mas na SEDUC não é diferente. O pessoal terceirizado de serviço de limpeza e manutenção merendeira estão sem receber. Vários municípios, no final do ano, quem estava limpando a escola era o diretor da escola. Porque no interior, diferente da capital, o pessoal vai embora, não aceita a humilhação que o governo do Estado impõe. Então, na questão da educação, sabe, não tem surpresa nenhuma, é daí para pior. Certo? E isso é um reflexo muito grande. Quer ver algo muito grave? E você, que é acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas, é importante saber disso, como também os professores, o excesso que tem de arrecadação, e está havendo, da UEA, o governo está capando e está ficando com ele. Em vez de investir na universidade, de nós melhorarmos o conhecimento, de investir em outras áreas, em laboratório e tecnologia, para que a gente possa dar oportunidade para a nossa juventude. Então, a gente vive isso. Inclusive, vários setores da indústria já reclamam disso, que os recursos que a indústria, fora o ICMS, canaliza direto para o FTI, que devia estar no interior, já não vai mais um centavo para o interior. Esse fundo é um fundo de interiorização e apoio ao turismo. Não tem mais, inclusive, tirar o representante dos municípios. O FMPS não tem transparência e o custo da FEAM é mais caro do que, por exemplo, se tu entrar na XP, muitas vezes, para fazer uma aplicação, um processo, o custo é zero. Vê quanto é o custo da FEAM com o dinheiro que é arrecadado, fruto do suor do povo amazonense. E a UEA, que o Estado, em vez de fazer o investimento correto, está garrafando o recurso da UEA. Então, quando eu falo da universidade, é o ápice da falta de compromisso e de responsabilidade do governo que aí está, lamentavelmente. Aí você pode perguntar, deputado, o que o senhor está fazendo? Eu estou, em todas essas situações, tomando providências, buscando o órgão de controle externo, seja o Ministério Público Federal, seja o Tribunal de Contas da União, via o nosso mandato, mas também os instrumentos da Câmara dos Deputados. Já que o senhor está falando de críticas, né, ao governo em relação a esse tema, tem outro tema também que eu observo que o senhor tem se manifestado bastante, que diz respeito à questão da segurança pública. As delegacias que não funcionam nos fins de semana. O que isso pode ser feito também? O que isso pode acarretar? Por Brasília é possível fazer alguma coisa? Olha, eu estou solicitando uma audiência com o ministro Lewandowski, certo? Porque é inaceitável, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu vejo muitas coisas nesse governo que eu nunca vi na minha vida pública. A primeira vez que fui prefeito, ainda jovem, o governador era o Gilberto Mestrinho, né? Logo em seguida, veio o Amazonino e convivi com todos esses governadores, né? Seja como prefeito, como secretário, como deputado. Eu nunca vi o que o Amazonas está passando. E, para o governador Wilson Lima, o crime só acontece em horário comercial, porque as delegacias fecham à noite, em Manaus. E no fim de semana não funciona. Você tem 4 delegacias e aí tu tem que fazer um registro online. E você que se vire. Certo? Aquele comercial que tudo reduziu na violência só existe na televisão. Então, você tem um baixo efetivo policial, tem policial que está utilizando colete vencido, munição vencida, não paga o direito dos trabalhadores da segurança pública, que é a database, certo? E vou lhe dar dados, Fábio. Certo. Como, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de grande para a realidade do interior. Município de Manicoré, que é um município de mais de 60 mil habitantes. Sabe quantos policiais tem Manicoré? 10. 10? Não tem policial na rua. Porque, no mínimo, são 4 para cuidar da delegacia, que muitas vezes no interior são presídios. Um fica de dia, outro fica à noite. E no outro dia ele não tem condições de estar lá. Aí você tem um policial para ficar à disposição da justiça, que se faz necessário. Como é que tu vai ter efetivo para a rua? Isso tu não está falando de férias, de quem tem um problema de saúde, né? E olha que vida de policial não é fácil. Você tem muito policial aí
carecendo de necessidade de tratamento psicológico, pela atividade, pela função, pela pressão. Eu não vou dizer o município, porque senão vai haver perseguição. Lá no Médio Solimões, ano passado, eu visitando no segundo semestre, os policiais foram lá me pedir ajuda para ver se eu tinha uma forma de conseguir combustível para eles fazerem atuação nos rios. E olha o que eles fazem, com lancha, uma lancha emprestada e com armamento que não tem condições de fazer frente aos piratas que estão com fuzil e lancha rápida. E aí eu lhe digo, como é que nós vamos fazer? Como que a população do Amazonas vai ter segurança? Não tem. Infelizmente, não tem. Desmontaram a segurança pública. Segundo dados de trabalhadores do DETRAN, hoje nós temos um vazio do DETRAN no interior do Estado. Nós não temos agente no interior do Estado. O Corpo de Bombeiros é insuficiente. A falta de efetivo na Polícia Militar, na Polícia Civil é gritante. E se você recordar no passado, tinha propaganda todo horário na televisão. Concurso disso, concurso daquilo, pediram para os policiais que passaram no concurso fazer qualificação, fazer treinamento, foram chamados e não são convocados. E aí, qual é a desculpa? Não tem orçamento, mas se todo ano a receita cresce, ou o governo do Estado manda um orçamento a quem, sabendo que terá receita a mais para fazer mágica contábil. Não tem justificativa. Porque o governador vai e diz que a receita caiu. Mas como é que caiu? Se é ele que mandou isso. Ele que manda para a Assembleia, a assinatura do Wilson Lima. Quando ele manda o orçamento para aprovar. Então, tem uma coisa muito errada do ponto de vista da gestão e da falta de compromisso para com a população do Estado do Amazonas. Deputado, a conversa está muito boa, mas temos um outro quadro também, que é o nosso joguinho de cartas de política, que o Mike vai colocar para a gente agora aqui algumas opções e o senhor vai escolher qual dessas opções o senhor prefere para a gente revelar. Agora? Agora. 5. Vamos ver quem está no 5? Olha que o senhor acertou, deputado. Olha, eu vi o senhor, em determinado momento da campanha, eu acho que foi 2022, uma coisa assim, o senhor fazendo um comentário positivo ao governador Wilson Lima, e na época o senhor falava que o ex-governador falecido Amazonino Mendes não estava muito bem, algo nesse sentido, né? O que mudou de lá para cá, no seu ponto de vista? O senhor mudou um pouco? O que eu falava era do ponto de vista eleitoral. Eleitoral, certo. Entendeu? Por quê? Porque o ex-governador amazonino, tendo em vista a saúde, tinha muitas limitações para fazer campanha. Certo. Tanto é que o que eu imaginava aconteceu. Foi o Wilson Lima e o Eduardo Braga para o segundo turno. Certo? E veja bem o seguinte, o senador Eduardo diminuiu significativamente a diferença no interior, terminou aí pela uma faixa de 36 mil votos, e o que garantiu a eleição do Wilson Lima foi Manaus. Certo? Entendi. Por sinal, você vê que Manaus, o interior tem um posicionamento, Manaus tem outro, né? Você pega a eleição do senador Eduardo Braga. Manaus votou majoritariamente no Luiz Castro, o interior elogiou o Eduardo. Entendi. Certo? Aí veio uma outra eleição, né? Então, você pega a eleição do Omar, também deu esse cenário, eleição para governador. O interior, no segundo turno, já teve um posicionamento diferente. O senhor faria alguma aliança com o governador Wilson Lima? Não. Eu entendo que eu dialogo com todo mundo, inclusive participo de reuniões que o governador está quando tem interesse em Brasília, que são interesses comuns, certo? A minha oposição não é a pessoa, é o governo dele. Eu entendo que é o pior governo que eu conheço da história do Amazonas durante a minha vida pública. Não dá, entendeu? Eu já tive divergências com governadores, certo? Em várias questões, mas essa questão que a saúde vive hoje, que é uma fila da morte, que equipamentos não garantem manutenção, que pessoas ficam mais de 60 dias no Francisco Mendes internado, precisando, no Delfim Aziz, precisando de um cateterismo, e pessoas precisando desse leito, que não consegue ser internado, porque tem uma pessoa lá que está lá, e aquela questão não é resolvida, que a pessoa deixa de fazer quimioterapia, por falta de medicamento, que falta papel higiênico nos hospitais, falta insumo básico nos hospitais, que médicos não recebem salário, enfermeiro, maqueiro, isso é inaceitável. E não atribui alguma responsabilidade ao atual secretário? Ou apenas ao governador? Veja bem o seguinte, Fábio, quem nomeia secretário é o governador. Certo.
certo? E ele sabe do que acontece, né? E ele sabe que é a prioridade dele. Por quê? Porque se ele gastou mais dinheiro que o Estado do Pará, ele sabe para onde foi o dinheiro. Deixa eu lhe dizer um dado. Qual é o estado mais rico do Brasil? É São Paulo. São Paulo. O orçamento de São Paulo é maior do que qualquer país aqui vizinho, certo? Se você pegar a receita do Estado de São Paulo, do governo do Estado, e dividir pela população, pegar a receita do Estado do Amazonas, que o governador reclama, dividir pela população, a nossa receita é maior do que São Paulo per capita. Caramba. É maior do que São Paulo. Sabe qual era a justificativa que a gente não tem para os embates da Zona Franca de Manaus? Como é que, com toda essa arrecadação, com tudo isso que a Zona Franca oferece, mais de 56% da população está abaixo da linha da pobreza? Nós somos um dos campeões de miséria e pobreza brasileira. Nós não temos o que argumentar. E o que é que eu digo? Isso não é um problema do modelo Zona Franca, isso é um problema do governo do Estado. Quem tem que responder isso é o governador. Perfeitamente. Está aí a crítica, então, do deputado. Vamos mudar aqui a cartinha. Tem mais uma opção? Você pode escolher mais uma. 6. Vamos ver quem está no 6. Opa, Davi Almeida. Da mesma forma ou tem alguma alteração, uma mudança na administração do Davi Almeida? O Davi, veja bem o seguinte, por sinal, eu vinha para cá e eu digo assim, rapaz, o Fábio vai me perguntar sobre a eleição municipal. Eu fui colega deputado estadual do Davi, tenho uma excelente relação com ele, né? E o Davi tem desafios na administração municipal? Tem. Mas que a administração dele em relação ao prefeito anterior melhorou significativamente, isso não tem a dúvida, né? O prefeito só falava numa cidade digital, que eu não sei onde está essa cidade digital, porque nem os sinais de trânsito funcionavam. Manaus tem muita coisa a resolver? Tem. Isso é fato em contexto. Mas que a cidade melhorou, isso também é fato, certo? Mas o que eu vinha dizendo, só para comentar, eu fui colega do Davi, tenho uma excelente relação com ele, né? Sou colega do Alberto Neto, que me dou super bem, né? Fiz dobradinha com o deputado Roberto Cidade em vários municípios, nos damos muito bem, inclusive, quando da eleição dele, primeira para presidente da Assembleia, nós conversamos muito, ele me procurou num sábado à tarde, chuvoso, nós ficamos por mais de 3 horas conversando. E o deputado Almonte foi candidato e meu colega deputado federal. Do ponto de vista da relação, eu tenho difícil, isso. Hein? Mas eu digo o seguinte, o prefeito Davi Almeida, com toda a conjuntura que recai sobre os municípios, né, eu entendo que ele avança. Manaus avançou na saúde, certo? O sistema aviário, né, bem ou mal, melhorou significativamente. Tem conquistas na educação, precisamos avançar, certo? Você vê Manaus, das capitais, é uma das poucas cidades no Brasil que tem coleta diária de lixo. O nosso problema é comportamento, é educação, certo? Está fazendo um esforço, inclusive com nossa ajuda e a interferência do governo federal, para a prefeitura construir habitações, e vai construir aí mais de 6 a 8 mil habitações e entregar à população, que isso é um problema sério no Amazonas. A média nacional é um déficit de 12%, o nosso é superior a 24%. Nós temos um problema sério de habitação no Amazonas. No interior é comum 5 famílias morarem numa mesma casa. O filho casa, fica ali, tem filho, vem outro. É um negócio absurdo. Então, veja bem o seguinte, Manaus resolveu todos os problemas, longe disso, tem muitos desafios. Mas eu entendo que o prefeito Davi Almeida tem muitas conquistas e muitos avanços. Desses que o senhor falou, seria a pessoa que o senhor apoiaria na eventual candidatura? Veja bem o seguinte, do ponto de vista pessoal, eu tenho relação com todos eles. Agora, fazendo uma análise, né, por estar prefeito, pela visibilidade que tem, eu entendo que o prefeito Davi Almeida, porque política você nunca tem 100% de certeza, ele tem hoje uma grande chance de estar no segundo turno. Eu diria que é um dos candidatos que estará no segundo turno da eleição. O resto, eu vejo que precisa de ajustes, né? O que a gente vê, Fábio, você é um cara que acompanha e é muito bem informado sobre política, um distanciamento do governador Wilson Lima. Inclusive, ontem uma pessoa perguntou para fazer análise. Eu digo, rapaz, eu tenho uma análise sobre apoio de governador. Lá atrás, os mais novos não lembram disso, o amazonino saiu da prefeitura, o Eduardo era o secretário de obra, vice-prefeito, assume a prefeitura, né, e vira governador.
O Amazonino, super bem avaliado, né? Fizeram várias intervenções em Manaus, mudaram a cara do Japim, Efigênio Salles, viaduto, era ação conjunta, lembra? Ação conjunta, lembro. Né? Vários viadutos em Manaus e tal. E aí, quando o candidato foi lançado, que era o Alfredo Nascimento, lembra? Lembro. O Amazonino teve que se afastar um pouco da campanha, com toda a aceitação que ele tinha. Aí, depois estava o governador Eduardo Braga, segundo mandato, super bem avaliado, que era o candidato dele, o vice-governador dele, Omar Aziz. Lembra? Sim. E o Omar não foi para o segundo turno. Quem ganhou aquela eleição foi o Amazonino. E o Alfredo ganhou por uma diferença pequena aquela eleição, a anterior. E aí, a gente viu o Omar. Lembra? O Omar tinha um candidato que era a Vanessa. E o Omar estava com 90% de ótimo e bom. Ronda no bairro, isso e aquilo e tal. Verdade. E quem ganhou foi o Arthur Virgílio. Então, veja bem o seguinte, isso é um cenário. As pesquisas divulgadas aí, inclusive de instituto ligado ao governador, ele não tem avaliação nem a metade do que eles tinham. Então, eu vejo que, porque você não vê a pesquisa completa, mas o que a gente vê é que o apoio do Wilson Lima tira mais votos do que traz. Certo? E é um quadro que tem elementos que podem surpreender. Por quê, Fábio? Já ficou claro a força do ex-presidente Bolsonaro em Manaus, isso é inegável. Né? E pelo que o deputado Alberto Neto me passa, que o ex-presidente vai entrar na campanha. Porque Manaus também não é uma cidade desprezível, muito pelo contrário. Como eu disse, é a maior cidade do norte. E você tem aí uma incógnita que não sei se ainda repensa a sua decisão, que é o deputado Amun, né? Que até recentemente vinha muito bem avaliado nas pesquisas, verdade. Sempre na segunda colocação e não tão distante do prefeito Davi Almeida. Então, eu vejo que a gente pode aí ter várias surpresas. O deputado Roberto Cidade é uma pessoa muito organizada, muito dedicada. A gente vê aí que ele está em pleno exercício dessa pré-campanha, inclusive colegas em comuns que a gente tem prefeito no interior fala que ele tem se dedicado bastante. Então, eu acho que tem muita água aí para correr até março, né? A briga vai ser boa. Quando acaba o prazo de filiação, né? Até a primeira semana de abril, eu acho que aí a gente já começa a ter um desenho mais consolidado dessas pré-candidaturas aí para o pleito da Prefeitura Municipal. Deputado, alguma coisa que a gente não tenha tratado ainda, que o senhor gostaria de deixar claro em relação a alguma ação sua para esse ano que está começando em Brasília? Eu quero destacar aqui o CBA. Certo? CBA, Centro de Biotecnologia. Eu passei 4 anos no governo passado lutando pelo CBA. A gente vê alguns avanços agora. O primeiro contato que eu tive com o ministro Alckmin foi numa reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, qual eu sou coordenador político da Câmara, encerro o nosso mandato agora, e fiz um convite para ele vir aqui na minha fala, 5 deputados falaram, para ele conhecer, fiz todo um histórico da importância do ministro, e ele veio. Mas antes dele vir, eu me encontrei com ele e disse o seguinte: ministro, eu vou lhe dizer uma coisa, antes de eu ir em Manaus, o senhor devia tomar conhecimento sobre o CBA, isso numa reunião sobre reforma tributária. Aí ele disse, ótimo, marcamos uma agenda e coloquei para ele toda a situação do CBA. E ele gostou da ideia, comprou e o CBA está efetivado. Certo? E eu entendo que se nós pudéssemos escolher alguém, né, sem exagero, o Márcio está no nível de um Pelé. O Márcio é uma pessoa extremamente conceituada. Você fala do Márcio Galo? Que está aí à frente do CBA. No meio da ciência, da tecnologia, da pesquisa e de inovação, Brasil afora, mas também reconhecido por instituições internacionais. Agora, o CBA é uma criança, apesar de ter passado aí mais de 2 décadas adormecido. E o que eu tenho conversado com o Márcio, né, na primeira conversa que nós tivemos, eu, ele e o Hollenberg, não dá para querer fazer tudo. Se nós conseguirmos estruturar 5 cadeias produtivas, nós já fazemos uma revolução. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que nós precisamos ter uma equipe preparada, muito qualificada, para buscar parcerias na região, parcerias a nível nacional, mas a nível internacional, do ponto de vista da ciência, da pesquisa e da tecnologia, e captação de recursos. O outro é que a gente possa ter uma equipe para auxiliar o ribeirinho, o caboclo, os nossos produtores, os nossos jovens, certo?
para que a gente possa estruturar essa cadeia produtiva. Porque nós só vamos ter inovação quando tiver nota fiscal. Sim. Não adianta dizer, não, eu tenho um produto aqui que a indústria tal vai querer, mas isso vai gerar e que lá na ponta aquela pessoa ganhe dinheiro. Porque eu não vejo contradição com desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. A contradição há miséria e sustentabilidade. Então, eu entendo que o CBA precisa da nossa atenção, do nosso acompanhamento, no sentido de ser viável. E eu quero aqui falar uma coisa que, nessa perspectiva, porque numa outra oportunidade eu acho que é um tema muito importante e a gente não pode ficar de fora, que é a questão da transição energética, certo? Até numa alternativa que eu considero de transição, que é o gás, certo? Só para você ter uma ideia, o que a gente extrai de gás aqui em Urucu é pequeno. O gás, hoje, ele é utilizado pela Petrobras não só aqui para fazer pressão, para tirar o petróleo, ele é reinjetado e o que sobra é queimado. Sim, verdade. Certo? Certo. Então, nós já passamos da hora, daqui em Manaus, que o gás chega aqui, de ter uma planta de nitrogenados. Essa é uma pauta que eu estou discutindo com o ministro Alckmin, fiz até um convite a ele, o Urucu, e eu quero insistir nisso, porque isso muda o eixo da economia do nosso Estado, aliado à exploração do potássio. Aqui em Altaz, e a possibilidade de nós gerarmos fósforo lá no município do Apuí. Então, isso é uma coisa importante e estratégica do ponto de vista não só da matriz energética, que nós somos o maior sistema isolado do Brasil, eram 87 com a inauguração de Itacoatiara e Parintins, isso cai para 85, mas não dá mais para estar queimando diesel, embora utilizar o gás, certo? Certo. E a outra questão que nos coloca num outro patamar do ponto de vista do debate, eu defendo o seguinte, a criação da Universidade do Médio e do Alto Solimões e do Baixo e Médio Amazonas. Mas essa Universidade do Médio e do Alto Solimões, eu entendo que ela tem que ser uma universidade pan-americana. Certo. Certo? Uhum. Posto isso, por quê? E eu falei isso para o ministro da Educação, Camilo, falei isso para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e falei isso para o presidente Lula. Ela seria a base, e o Brasil é o país que tem a maior fatia da Amazônia, do ponto de vista da ciência, do conhecimento, da pesquisa, da tecnologia, de tudo que está pronto, fora os saberes dos povos, e nós temos, se essa universidade implantada, nós teremos a universidade com o maior público indígena do Brasil, certo? Certo. Nós criarmos, a partir de uma parceria com o Peru e com a Colômbia, para ser a base, uma instituição, tipo como é a OCDE para a economia, para a Amazônia, e que ela aglutinasse todos os países que compõem a Amazônia, mais a Guiana e o Suriname. E, num segundo momento, que pudesse convidar os países que têm interesse na pesquisa, fazer investimento na região. Eu entendo que isso traz um novo olhar para nós, e com possibilidades imensas de desenvolvimento, inclusive de mudar a realidade forte da população. Aqui a gente viu naquela vazante, inclusive matérias divulgadas aí pela imprensa nacional, certo? Certo. Aquilo acontece praticamente todos os anos, que né? parte da população toma lama na vazante. Verdade. Certo? O que acontece com os Yanomami em Roraima, grande parte da população indígena do Amazonas está desnutrida. Desnutrida. Certo? E isso é inaceitável. Então, eu entendo que essas questões, Fábio, não podem mais ficar distantes. Então, eu lhe coloco aqui, essa questão da logística e da infraestrutura, essa questão do CBA e essa questão da Universidade do Médio e do Alto Solimões, entre outras pautas, são pautas que eu estarei aí trabalhando, né? É lógico que nessa questão da logística tem uma coisa que nós somos muito carentes, que é a questão da internet. Manaus ainda não tem uma internet de qualidade, isso é fato, isso é verdadeiro. Como no interior, ainda tem muita localidade que é sofrível. Mas eu entendo que são pautas que, no decorrer do semestre, se eu tiver a oportunidade de voltar aqui, nós vamos aprofundar, dialogar, discutir, no sentido de que a gente possa avançar. Já vou deixar o convite tão estendido para que durante o ano o senhor possa voltar outras vezes. Quero lhe agradecer imensamente por acreditar no nosso trabalho, por ter vindo nos prestigiar nessa nova fase mais independente, que o senhor tenha um início de ano muito produtivo lá em Brasília, e tendo informações novas, pode contar com a gente, pode enviar informação. Obrigado, tivemos aqui a participação do deputado federal Sidney Leite, do PSD, que está fazendo um trabalho significativo
importante em Brasília. Obrigado e até a próxima participação conosco. Eu que agradeço, Fábio, parabenizar pelos fatos marcantes, a oportunidade que está aqui, né? Muito sucesso, muito êxito, e vou estar à disposição, não só em Brasília, como aqui no Amazonas, de qualquer informação que você julgar importante. Muito obrigado. Até a próxima. E você que está acompanhando a gente na internet, pode mandar sugestão de próximo entrevistado, de perguntas. A gente está aqui à disposição e no próximo episódio a gente traz para você mais um balanço sobre essa questão da política, economia, justiça, que a gente gosta de tratar muito aqui no portal. Até a próxima oportunidade.